Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Ô, Van! Bom dia, Van! Bom dia, Rede 316! Segundou! Bora agitar o dia que a semana tá só começando! É isso aí, agora sim. Agora tô com cara de Virtuosas Modo On. Agora ativou o modo on do negócio aqui, rapaz. Coisa boa. Ai, agora tô... Mas, Van, me conta, hoje nós vamos falar sobre o quê, amiga? Então, tava falando até hoje lá no perfil do Instagram, que a gente tá no mês... Abril tá sendo um mês emblemático, né? Um mês memorável. Aniversário da Rede 316, aniversário do Vila Minha Pátria, aniversário da Sala de Oração e mês de conscientização do autismo. E meu aniversário também. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí. 5! Aí, ó, gente, 5, olha, tinha que ter, inclusive, um feriado nacional. Eu acho também. Eu acho. O aniversário da Voz de Veludo do Brasil. Olha aí, ó, vai ser quinta-feira, viu? Então, por favor, não saia para trabalhar, fique em casa, diga pro seu patrão que é meu aniversário. Fala isso pro meu chefe. Fala pro seu chefe aí e diga que ele vai compreender. Feriado, tudo fechado, entendeu? Fique tranquilo aí que tá resolvido. Depois que o Pastor Weber vai mandar o Pix. É isso, para pagar teu dia aí. Depois você ora para Papai do Céu, pra você largar e tá caindo em gordo aí, viu? Mas vamos, me conta, então, hoje nós vamos falar sobre o que, amiga? Você estava falando sobre o mês o mês de abril, e a gente está também no mês da conscientização do autismo. Sim. E talvez você está ouvindo aqui muito eu falar sobre isso, nossa, mas ela vai falar sobre isso de novo. Bonita, deixa eu te explicar Desculpa, Van, hoje era a dica dos bebês. Exatamente. Né? Dos bebês, das crianças, né? Isso. E deixa eu te explicar, Bonita, qual é o link disso com o Virtuoso Modo On. A mulher virtuosa, ela sabe gerenciar a casa. Ela sabe educar, ensinar com amor. Ela fala com sabedoria. Por quê? Porque ela tem entendimento, ela tem conhecimento. E esse conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual, mas é também um conhecimento o quê? Da graça de Deus, do valor de Deus sobre o ser humano, sobre os propósitos de Deus para a vida dela. Ela conhece o Senhor, ela teme o Senhor, ela pondera. Então, tudo isso está interligado, faz parte. Mas a gente precisa entender que a gente tem a nossa parte do buscar o conhecimento, entendimento. E hoje, a gente trazendo esse assunto sobre o autismo, pegando o gancho do mês mesmo, que na sociedade está sendo muito trabalhado, muito explicado, a gente precisa trazer isso para cá. Por quê? Porque tem neurodivergência dentro das igrejas. E olha, vou além. Pode ter neurodivergência dentro da sua casa e você não está percebendo. E por não perceber, aquela pessoa que precisa de suporte pode estar padecendo, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E nós somos as guardiãs do nosso lar. Nós estamos ali enviadas pelo Senhor para cuidar daqueles que estão dentro da nossa casa. E se tem um neurodivergente lá, a gente precisa identificá-los, conhecer e saber como lidar com eles. Então, semana passada, eu falei sobre os adultos neurodivergentes, né? Quais são as características que estão dentro desse espectro, que identificam a pessoa com autismo na fase adulta, mas às vezes a gente acha que não é. Acha que é uma esquisitice, uma mania. E hoje eu vou falar sobre algo muito delicado, mas muito importante, que são aqueles sinais de autismo que aparecem nas crianças, mas a gente não identifica como autismo. Por quê? Porque as crianças, elas não foram ainda moldadas pelo filtro social, sabe, pastor? Então, elas entendem, elas não entendem aquelas podas de comportamento que um olhar, que um discurso traz. Elas são mais fáceis de expressar as suas estereotipias. Mas como na família não tem ninguém diagnosticado, não teve ninguém identificado, a gente não percebe, nem joga na mente, será que isso pode ser? A gente acha muito birrento, muito manhoso, muito cheio de algumas
comportamentos diferentes das crianças, que as crianças, na maioria, têm, mas se a gente juntar tudo com o olhar de conhecimento, são características de uma criança autista. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu trouxe aqui, então, alguns sinais que passam fora do radar e que a gente está deixando passar despercebido. Mas Deus nos trouxe aqui porque Ele nos ama e Ele se importa com a gente e Ele quer que a gente tenha conhecimento disso. Aí peço, se você tiver alguma dica ou se você tem algum sinal que eu não citei aqui, pode mandar pelo WhatsApp, manda inclusive aqui no chat, no YouTube, que a gente quer participar com você e quer que você interaja com a gente para a gente crescer junto. Porque, assim, além de ser uma pessoa neurodivergente, né? Eu sou uma pessoa autista, eu tenho um filho autista. E eu vivo esses sinais que eu fui fazer a investigação, né? Até para ter conteúdo, né, aqui. Eu pesquisei e eu vi muito deles dentro da minha casa. E eu quero compartilhar com você para a gente crescer juntas. Muito bem, então estamos aí já ao vivaço com Van Gomes, diretamente lá de Vila Velha, no Espírito Santo, com o nosso Virtuosas Modo On aqui na rede e, claro, com essa novidade, né, que está desde quarta-feira, acho passada, acontecendo aqui na rede, que é a transmissão ao vivo pela Rede 316 TV. Então, como a Van falou, o nosso chat está liberado lá, se você quiser participar, enviar perguntas, fazer comentário, né? De repente sugerir alguma outra coisa também e tal. Fique à vontade, a gente vai estar acompanhando lá no chat, no nosso chat também, né? Então, fique à vontade para que você possa estar interagindo junto com a gente. Van, contigo então. Então, vamos lá. Primeiro, por que Deus permite que uma criança, um ser humano, nasça neurodivergente? Porque quem pecou, não é? Quem pecou? Porque ele está pagando por isso? Há um tempo atrás, surgiu até um depoimento muito infeliz de um político dizendo que a neurodivergência era um castigo e uma coisa mais ou menos assim. Foi muito triste. Mas é interessante que a gente precisa entender e olhar o mundo com os olhos de Deus. E Jesus, quando foi questionado, porque o cego, Jesus se encontrou com o cego no caminho e ele estava com os discípulos, se eu não me engano, estava indo para Jerusalém, e ele encontrou aquele cego no caminho, e os discípulos perguntaram, mestre, quem foi que pecou? Foi ele? Foram os pais? Para que ele nascesse assim, diferente, com essa dificuldade, com essa necessidade de suporte. E aí Jesus chegou para os discípulos e disse, nem ele, nem seus pais, mas para que a glória de Deus fosse revelada através dele. Então, Deus tem propósito em tudo que ele permite que aconteça na vida da gente. E ele nos ama, e ele coloca tudo que nós vamos precisar na vida, para a nossa existência aqui abundante, de paz, ele coloca ao nosso redor. E é aí que entra esse suporte. Porque às vezes a gente ouve muito e enxerga muito as dificuldades que acontecem, por exemplo, vou falar mais especificamente sobre o autismo, dentro dessa dificuldade. Por quê? Porque a mídia, a televisão, né, as redes sociais, mostram muito as dores, né, as partes duras que o ser humano com autismo, né, ele vive. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem abertamente aqui. Você, pastor Welber, não foi identificado dentro do espectro do autismo. Você tem dores na sua vida? Você tem dificuldades? Claro, com certeza. São parte do ser humano. Então, para que a gente vai ficar trazendo o foco para as dores? Como se a gente quisesse sofrer ou colocar no nosso Deus Criador amoroso uma visão ruim que muitas vezes corrobora um pouco com o discurso do inimigo.
mas a gente precisa conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer o Deus a quem a gente serve, porque nela está dizendo que Deus é perfeito em todas as suas obras, que ele é extremamente intencional. Então, se Deus permitiu, tem um propósito, tem algo ali que traz todo sentido, faz todo sentido para o grande plano do Senhor, que é que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Quando eu fui diagnosticada, eu perguntei a Deus, Senhor, por que agora? Por que eu? E Deus disse, por que não você? Por que não agora? Que você está na Rede 316, que você tem 3 filhos, inclusive um menino autista. Por que não agora? Para que a glória de Deus seja revelada através de nós. Então, estou aqui para trazer alguns sinais de autismo que estão dentro do espectro, mas parece que não é, sabe? E principalmente a gente identifica esses sinais nas crianças. Eu vou trazer alguns bem distintos, mas outros até um tanto curiosos. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade. Eu não sou aqui o oráculo de toda a sabedoria, não, tá? Eu sou uma mãe que pesquisa, que corre atrás até para dar suporte para o meu filho, para entender um pouco do que acontece comigo, mas você também tem muita experiência e pode vir comigo, tá bom? Então, anote aí alguns sinais, mas antes, espera aí, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Os sinais que eu vou trazer aqui não dizem pontualmente este sinal coloca a criança dentro do espectro do autismo. Este sinal. Entende? O que nós queremos trazer é um conjunto de sinais, e esse conjunto de sinais atrelados a um prejuízo na comunicação e na interação social é que podem e devem ser informados ao profissional que está capacitado para diagnosticar a criança e o adulto, a pessoa com autismo. Entenderam? Então, não é que, porque eu faço isso, é uma criança autista. Não. É o conjunto mais de 3, de 4, de 5, um conjunto associado a um prejuízo e uma interação social, tá bom? Precisa ter essa perda. E aí, uma pergunta que muita gente se faz: será que algum dia ele vai ser curado? Meu bebê vai ser curado? Não, irmã querida do coração bonita de Jesus. Não há cura para o autismo, porque o autismo não é uma doença, é uma característica. Eu volto a lembrar, para ser um pouco mais lúdica, é como a cor da pele, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, se é cacheado, se é liso. É uma característica, porém essa característica é neurológica. Então, é uma forma do cérebro funcionar que coloca a pessoa dentro desse espectro. E aí, o comportamento não é padronizado. As características e as estereotipias que eu tenho não podem ou não aparecer, por exemplo, no Miguel. Mas o que acontece aí? É porque ele tem características específicas dele, eu tenho as minhas. E outros autistas têm outras características específicas deles, entenderam? Então, vamos lá. Vou trazer algumas aqui bem do início, né? Já na amamentação, né? O primeiro sinal que a gente consegue identificar é quando você vai dar mamar para o bebê, e a mãe pega o bebê e vai dar, né, fazer o aleitamento, vai dar o mamazinho para o bebê, pega o bebezinho, bota no colo, e a grande maioria dos bebês olha para o rosto da mamãe e fica olhando, admirando a mamãe. Tá ali, ó, mamando e olhando para o rostinho da mamãe. Mas as crianças com autismo não olham para a mamãe. Ela fica olhando para o mamar. Ela não interage com a mamãe enquanto está mamando. É bonitinho, porque eu tenho 3 filhos, né? Então, tive 3 bebês, amamentei 3 bebês, inclusive o bebê mama até hoje, né? Com 3 anos. E
Às vezes ela tá mamando, ela segura a minha mãozinha, ela segura com a mãozinha dela a minha mão, ela faz carinho no meu rosto, mas o Miguel não faz isso. Miguel não fazia isso. Então, um dos pontos que você pode observar é essa falta de interação na amamentação, tá bom? Um outro sinal muito clássico que aparece em crianças autistas é ficar olhando para a mãozinha. Ela fica olhando para a mãozinha e viaja, e você olha e ela fica ali por horas olhando a mãozinha. E você acha, nossa, que interessante, ela está descobrindo a mão. Mas aquele descobrir a mão fica praticamente eterno. E fica por muito tempo ali olhando a mãozinha, olhando a mãozinha, olhando a mãozinha. Isso é um dos sinais do autismo. Outro é quando o bebezinho está deitado naquele tapetinho de interação e ele começa a bater os bracinhos de um lado para o outro e fica batendo, batendo, batendo. Esse é um início daquele flapping, sabe? Que as crianças, algumas fazem, que ficam assim, ou ficam, né? É esse movimento de borboleta. Eles gostam de ficar abrindo e fechando os bracinhos quando são deitadinhos no chão, assim, no chão plano. Eles gostam de fazer isso. E aí, começa a sentar, né? Ah, não, peraí, antes do sentar, né? Tem aquele início, é na mesma fase praticamente, de sentar e a inclusão alimentar, né? Eles começam a sair do aleitamento exclusivo e vão para o início da alimentação. E, olha que interessante, o bebê, já na introdução alimentar, ele rejeita algumas texturas. Se é pastoso, se é amassado, aí consegue. Olha que interessante. Se tá em pedacinhos, o bebê consegue comer. Mas se tá batido, o bebê não come. Ou o contrário, se tá em pedacinhos, ele não come, mas se tá amassado, que é o mais comum da gente dar para os bebês, ele come. Aí, quando chega na fase adulta, a criança rejeita o alimento. Por quê? Porque tá em pedaços e ele só aceita comer pastoso. E não é uma frescura. Esse aceitar comer é uma desregulação que acontece dentro do estômago. O estômago não processa aquele alimento. Ele tem náusea, ele tem repulsa, sabe? Repulsa mesmo da textura. Agora, veja, essa repulsa, ela não é exclusiva da textura. Tem crianças e alguns adultos, lógico, que aí o que eu estou falando em criança, isso acaba dando continuidade e reflete na idade adulta. Tem crianças que elas, quando no início da infância, né, quando bebês, comem de todas as verduras e legumes. Aí você fala, nossa, meu filho, quando era bebezinho, comia de tudo, mas agora ele só come arroz, batata e frango. E frango se for cozido, porque se for frito ele não come. Que estranho, mas ele sempre comeu legume, verdura. Sabe o que aconteceu? A seletividade alimentar entrou e colocou ele, por exemplo, num padrão de comidas da mesma coloração. Batata, arroz e frango. São todos da mesma cor, praticamente, quando cozidos. E aí a criança autista, ela tem repulsa por alimento de outra cor. Ou por alimento verde. Não come nada que é verde. E não é aquilo de não quero comer, eu não consigo comer. Compreende? É uma falta, uma dificuldade de não consegue mesmo ingerir. Ela faz vômito, ela joga fora, dói o estômago, e ela não sabe dizer isso. Agora, vamos para uma outra questão aqui. Aí, esse bebezinho que começou na introdução alimentar, ele está sentado. E aí, quando ele está sentado, olha que interessante. E aí, eu já quero compartilhar com vocês aqui que estão no chat. Obrigado, Cristiana. Mari Lúcia, muito bom esse programa. Obrigado. Estevão Júlio, uau, você aqui, meu amigo. Muito bom ter você por aqui. E mais tarde, né, a gente tem programa também mais tarde. Agora, veja aqui, só para eu não perder o gancho, porque eu tenho TDAH, gente. Aí, às vezes, se eu começo a ler aqui, eu fujo do assunto.
Quando entra nessa fase, por exemplo, da introdução alimentar, as crianças começam a sentar. E olha que interessante. O bebê, quando ele começa a sentar, ele começa a fazer aquele movimento de para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Ou então lateral, tá? Porque a gente acha que as crianças autistas só fazem para frente e para trás, mas não. Ela pode fazer assim, ó, e ficar assim por muito tempo. Eu me lembro quando criança que eu ainda aprendendo um pouco, né, conhecendo ainda um pouco o ambiente, e eu não sabia que era uma criança autista. A minha mãe, ao me ninar, ela me deitava na cama e botava a mão nas minhas costas e balançava, ficava... Até que quando adolescente, eu começava, quando eu queria dormir, quando eu estava muito estressada ou chorosa por algum assunto, na adolescência isso é um pouco mais amplificado, né? Principalmente na gente que é mulher, né? Eu fazia isso. Eu estava deitada na cama e eu ficava sozinha. Eu me balançava. Vez ou outra, quando eu estou desregulada, estou deitada aqui na minha cama. Eu estou com 43 anos. Gente, eu deito na cama e fico me balançando. Às vezes eu falo assim, Léo, me ajuda. Ontem eu estava me sentindo mal, aí Samuel, meu filho mais velho, veio aqui no quarto, deitou na cama comigo, eu falei, Samuel, me aperta bastante, me balança. E aí ele ficava assim, tentando me balançar para me ajudar a me regular. Então, a criança, quando ela é bebê, ela não sabe dizer isso, mas ela se regula balançando, tá bom? E outra coisa muito comum em algumas crianças é ficar se jogando para trás no sofá. E o meu Miguel fazia isso quando era bebezinho. Ele estava sentado e ele ficava pum, pum, batendo a cabecinha no sofá para trás. Ia para trás e falava, para, Miguel, de fazer isso, você vai se machucar. E ele ficava batendo com a cabecinha para trás. Isso é uma característica muito comum nos bebês, né, que estão começando a sentar, e é um sinal, é uma estereotipia, é um sinal da criança que tem autismo. Aí vamos para alguns sinais dolorosos. Nessa mesma fase, o que acontece? As crianças começam a perceber o sensorial, visão, audição, paladar, tato, e quando ela tem a disfunção sensorial, ela sente dor. E aí, o que ela faz? Ela tenta fugir dessa dor. Como é que ela foge da dor? Reagindo. Como? Batendo a cabeça, porque ela imagina que se ela bater a cabeça, aquela dor vai passar. Então, bate a cabeça no chão, bate a cabeça na parede. Ou então, adivinha, pensa aí comigo aí, chuta. Morde. Morde ela mesma e morde os amiguinhos. Na verdade, ela não quer morder, ela não quer bater a cabeça, mas é a forma com que ela explode, é a forma com que ela reage a essa descompensação sensorial que ela está tendo, mas ela é um bebê, ela não sabe como reagir. Então, morder a criança quando ela está muito irritada e ela morde, ou quando ela está desregulada, ela morde, ela bate a cabeça no chão e bate a cabeça na parede. Também é um dos sinais da criança com autismo. Aí, vamos crescendo um pouquinho mais. O bebê começa a crescer um pouquinho mais e entra na fala. E é muito bonitinho quando eles começam a criar palavras, né? A chupeta não é chupeta, não é bico, é bubu, duda, né? Ela vai criando nomes, um idioma particular. Isso é muito bonitinho quando é bebês, quando são bebês. A questão é que a criança com autismo, ela permanece com essa linguagem própria na fase da primeira infância. Quando ela começa a aumentar as suas palavras, ela inclui o seu vocabulário próprio dentro dessa linguagem e fica nele. Ela não abre para o vocabulário social, ela fala o próprio idioma. Isso é um sinal de autismo. Por quê? Porque ela tem dificuldade em criar, em interagir com e a compreender a comunicação social. Então, ela cria a sua forma de se comunicar e mantém essa linguagem própria. Outro sinal muito parecido com esse, que também faz parte desse espectro,
é chamado de afasia. É quando a criança, já numa fase mais de maioridade, né? De 3, 4, 5 anos, ela não fala em primeira pessoa, meu, eu, né? Mas ela fala tudo em terceira pessoa. Mamãe, Rebeca quer água, sabe? Papai, Miguel quer tomar banho. Ele não fala, eu quero tomar banho. Papai, ele não fala, eu fiz xixi. Ele fala, papai, Miguel fez xixi. Falando de si mesmo. É característica das crianças que estão dentro do espectro do autismo se comunicarem em terceira pessoa quando estiverem falando de si mesmas. Bom, outra questão que eu falei já no início, né? A primeira característica foi aquela interação no amamentar, mas também acontece quando eles crescem e permanecem na idade adulta, digo por experiência própria. Eu tenho muita dificuldade de manter o olhar fixo nos olhos de outra pessoa. Eu tenho muita dificuldade disso. Mas aí como é que eu faço? Eu, adulta, né? Às vezes eu fico assim, eu tenho que olhar para ela tá falando comigo, eu não posso deixar a pessoa, ignorar a pessoa com os olhos. Então, o filtro social que me ensinou a olhar nos olhos me ajuda a me manter nesse social. Agora, veja, o bebê e a criança não conseguem fazer isso. E principalmente as crianças nível 1 de suporte. Agora eu quero dar um parêntese aqui dentro dos sinais para falar algo muito importante. Os profissionais da neurologia e da psiquiatria infantil, eles afirmam, e faz todo sentido, para mim é muito válido essa afirmação, e dentro do DSM-5-TR, que é o manual, né, de transtornos mentais, que cuida, né, que meio que ajuda na identificação desses transtornos, ele afirma que nenhuma criança nasce nível 1 de suporte. Então, veja, não é gravidade de autismo, mas em quantidade de suporte que a pessoa precisa. Então, tem algumas pessoas que nascem precisando de extremo suporte. E, ao longo da vida, vão aprendendo. Então, não podemos dizer que a pessoa com autismo ela não tem capacidade de desenvolver. O bebê, ele vai se desenvolver, mas cada um vai ter uma necessidade de suporte e uma didática específica para que esse desenvolvimento aconteça. Então, quando o bebê nasce, ele nasce com um número de suporte altíssimo. O que caracteriza uma pessoa em nível 1 de suporte é a pouca necessidade de suporte, de ajuda para uma vida social. Agora, aqueles que estão, né, num nível mais alto, eles precisam de mais ajuda. Aí é que entra essa classificação, não para rotular o autista, mas para nos ajudar, como auxílio desse, a gente chama de acompanhante terapêutico, né? Aquelas pessoas que estão ali ajudando a pessoa com autismo a dar o suporte que ele precisa. E o que coloca uma criança em nível 1 de suporte é justamente a fala. Agora eu te pergunto, quantos bebês você conhece que eles nascem, presta atenção, nascem falando? Eu não conheço nenhum, nem sei se existe essa condição de um bebê sair da barriga da mãe já falando. Eu não sei se aconteceu essa anomalia, porque aí é uma anomalia extrema. Então, o que isso significa? Que todos os bebês autistas, eles nascem ou nível 2 ou nível 3, mas jamais vão nascer nível 1. Porém, todos eles têm total condição e capacidade para irem subindo de nível de suporte para que cheguem ao mínimo de suporte necessário. Veja, ao mínimo de suporte necessário. Por quê? Porque para ser uma pessoa autista, precisa de suporte. Tem que ter dificuldade na interação e na comunicação social.
Isso não some da gente quando a gente se torna adulto. A gente aprende a lidar com a maioria das necessidades, mas o suporte ele continua acontecendo. E aí, vamos voltar então para as crianças. Quando bebezinhos, eles usam fralda. Mas aí, quando começa o desfraude? A maioria das crianças com autismo tem muita dificuldade no desfraude. Por quê? Porque essa dificuldade que a pessoa com autismo tem, chamado de deficiência cognitiva, vou dizer assim, bem a grosso modo, para você entender, porque o meu motivo de estar aqui é fazer com que você entenda pelo menos um pouquinho do que está acontecendo dentro da estrutura de uma pessoa autista. Essa dificuldade chamada de cognição é dificuldade de perceber. Pronto. Dificuldade de perceber. Ela não percebe. Van, você não percebe o quê? Com 43 anos. Não percebo quando estou falando muito alto. Não percebo quando estou sendo direta demais. Não percebo quando estou falando demais e as pessoas já cansaram, já está na hora de parar. Eu não percebo. Então, eu preciso desse suporte para perceber essas coisas. Mas existem aqueles que não percebem que estão mal cheirosos, não percebem que estão vestidos inapropriadamente, que está faltando uma peça de roupa, que a roupa está errada, tá? Ao contrário, não percebem. Não percebem que a pessoa que está ao lado está passando por uma necessidade. Não percebe que está sendo motivo ou está sendo agredido. Não percebem. Entende a vulnerabilidade que existe nessa dificuldade de percepção? E aí entra, voltando aqui à questão da fralda, eles não percebem que estão sujos. Eles não percebem que fizeram o número 1, o número 2, sabe? E não percebe mesmo. Um dia desses eu estava ouvindo um desses influenciadores autistas, é uma mãe, ela já é uma mulher, mãe de uma menina autista, e ela falou, eu usei fralda até os 16 anos. Várias vezes meu pai me tirou do pula-pula no parquinho, porque eu tinha feito cocô no parquinho, no pula-pula. Então, a gente precisa entender que a criança que está dentro do espectro do autismo, ela tem dificuldade, por exemplo, para perceber que fez o número 1 e o número 2. E aí, você fala assim, gente, mas como é que tá difícil de tirar a fralda? Ele não percebe, ela não percebe, tá aí sujinha. E uma vez eu conversando com uma orientadora na escola, e isso é muito triste, tá? Porque pela falta de conhecimento, muitos professores rotulam alguns alunos e não sabem lidar com eles. E eu estava assim, sentada no pátio da escola, esperando meus filhos saírem, e aí uma das responsáveis pela escola chegou para uma professora e falou assim, fulano tá de fralda ainda? Vamos deixar ele de fralda até ele começar a se incomodar. Aí eu cheguei para a professora, sentei do lado dela e falei assim, com muito carinho, lógico, né? Mas cuidado, porque as crianças, por exemplo, que são autistas, elas não percebem que elas estão sujas e ele vai ficar assado, porque a tia está tentando fazer ele se incomodar com a fralda, mas ele não vai se incomodar, porque a criança autista, por exemplo, não consegue imaginar que aquilo ali é ruim para ele. Ele não está percebendo, entende? Então, o desfraude é muito difícil. Ok, conseguiu o desfraude, mas aí entra naquela fase do mãe, já acabei. Não tem, gente? Toda criança tem o mãe, vem me limpar, eu já acabei. A criança com autismo fica nesse discurso por muito tempo. Ela não consegue se limpar sozinha. Ela tem dificuldade de aprender. E ela precisa ser estimulada o tempo todo. Não, vamos lá, você consegue. Presta atenção no que você está fazendo. Ó, joga a ducha primeiro. Ó, enrola o papel na mão. Mas, mãe, vai me sujar. Peraí, vamos enrolar. Ó, vou te ensinar a enrolar o papelzinho na mão. Olha, agora puxa com cuidado para não rasgar. Isso. Agora você vai passar assim, vai fazendo assado, vai fazendo jeitinho. Então, é uma dificuldade, por exemplo, de fazer higienização. E olha,
essa dificuldade pode permanecer até na fase adulta, infelizmente. Tem dificuldade de higienizar os dentes, tem dificuldade de lavar o rosto. Crianças com autismo, por conta da disfunção sensorial, não suportam banho de chuveiro. Por quê? Quando você está muito nervoso, né? Teve aquele dia cansativo, você entra embaixo daquela ducha bem pesada, sabe aquela ducha boa, né? No seu chuveiro, e bota as costas e deixa a água bater com pressão. Você não sente que ela massageia as gotas da água, né? Vão batendo nas suas costas e vão massageando. Mas quem tem hipersensibilidade sensorial, ela faz o quê? Dói. Aquela dorzinha gostosa da massagem, para quem tem hipersensibilidade sensorial, é uma dor muito forte. Então, a maioria das crianças que estão dentro do espectro do autismo fogem do banho de chuveiro, mas amam banho de banheira. Olha que coisa curiosa. Então, não é o banho, mas é a forma do banho, né? Por exemplo, crianças que têm hipersensibilidade sensorial, que estão, né, dentro do espectro do autismo e apresentam disfunção sensorial, ela não gosta de, por exemplo, que a mamãe lave a cabeça. Toda vez que a mamãe lava a cabeça, chora. Nossa, mas é só lavar a cabeça, a mamãe vai fazer... Faz devagarzinho. E tenta explicar, precisa lavar, a mamãe vai fazer bem devagarzinho, vai passar. Não pense que é uma birra, não pense que é uma frescura, porque você não conhece. Antes de dar continuidade aqui nas características, vou dar uma lida aqui, ó. Maria Carmelita, bom dia, hoje estou vendo a Van Gomes ao vivo. Nunca tinha visto ela. Oiê, Maria! Tá bom, Van Gomes ao vivo pela primeira vez. Prazer te ver, ó, um coração para você, bonita. Luzia Lima, essa orientação está sendo muito importante. Yes! Tomara que você consiga propagar. Então, já sabe, vai ficar salvo no YouTube. Manda para aquela sua amiga que está abrindo o coração com você. Menina, não sei o que faço com meu filho, assim, assado. Sabe? Compartilha com ela também. Márcia Bastos, Van, que assunto maravilhoso. Deixa eu descer um pouquinho aqui o cursor. Van, que assunto maravilhoso. Essas informações são muito importantes para o tempo que estamos vivendo sobre o autismo. Sim, e eu compartilho porque eu estou vendo a diferença que está fazendo na minha vida, na minha casa. Alzira Ribeiro, bom programa, muitíssimo importante para se ajudar alguém a fazer acompanhamento. Isso aí, Alzira. Márcia Bastos, novamente. Olá, bom dia, Van, maravilhosa. Um beijo, bonita. Como é bom também visualizar vocês. Pastor Welber, louvo a Deus por sua vida. Olha, Leuda Brasil, ela é linda. Você que é linda. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A Luzia Lima, excelentes esclarecimentos para todos nós. A Ambelinalva, bom dia, estou gostando muito. Eu estou te vendo pela primeira vez, estou amando esse assunto. Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos continuar. Marilúcia já disse que compartilhou, e você também, hein? Compartilha. E olha, deixa eu te dar uma dica. Van Gomes é dica, né? Vocês me acompanham aqui, sabem que Van Gomes é dica. Deixa eu te dar uma dica. Marca, clica aqui. Aperta nas notificações, no sininho, você marca em todas. Porque aí, toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber a notificação aqui e vai saber do que está acontecendo, tá bom? Mas olha só, não faz isso depois, não. Faz agora, enquanto eu estou dando a dica aqui. Não vai cair o dedo, gente, é rapidinho. Você clica aqui e você que está nos ouvindo pelo app, no WhatsApp, no celular, depois vai lá no YouTube e clica lá e já deixa salvo, porque vai que você está no YouTube e está começando uma programação ao vivo, você ia perder, ia deixar de ser abençoado. Não deixa a bênção passar por você, beleza? Já deu tempo de você se inscrever, já deu tempo de você que estava aí no aplicativo, na rádio, também dar uma ouvida em todas as instruções, que quando acabar aqui você corre para lá, inclusive corre para o Instagram também, para interagir comigo. Vocês estão sabendo aí de tudo que está acontecendo lá no Instagram. Depois, no finalzinho, eu conto. Mas, pronto. Já fiz uma pausa. Vamos voltar aqui.
Tem outra questão muito importante que a gente precisa tratar dentro da disfunção sensorial, que é a ausência da dor. Porque como a criança autista ela pode aprender a ter hipersensibilidade, ela pode desenvolver a hipersensibilidade, ela pode desenvolver a hipossensibilidade. Sinal que pode estar passando fora do seu radar, mas é sinal de autismo. A criança bateu a boquinha, quebrou um dente e não chora. A criança bateu o braço, quebrou o braço. Chega, parece que vai sair, fazer a fratura exposta. E ele não chora. Não, porque o meu filho, nossa, fulano de tal, ele é duro de chorar. Ele quase não chora. É um sinal de autismo. Por quê? Porque ele não associa aquela ferida à dor. Ele não consegue associar. Ele não percebe. Ó a cognição aí de novo. Ele não percebe um fato junto do outro. Então, ele se machuca muito. Engraçado, fulano vive caindo, mas não chora. Ele é difícil de chorar. Mas, volto a dizer, só ser difícil de chorar não coloca uma criança dentro do espectro do autismo. Porque a hipersensibilidade sensorial, ela não é exclusiva do autismo, mas está dentro do autismo. Então, coloca a criança na possibilidade de estar dentro do espectro do autismo. Precisa ter um conjunto dessas características associados à perda, né, a dificuldades na interação e na comunicação social, beleza? E isso é o ponto máximo do autismo. Bom, vamos continuar. Outra característica muito comum. Meu filho gosta de brincar sozinho. Não, deixa ele ali, ele gosta de brincar sozinho com Lego, ele gosta de brincar sozinho de massinha, ele gosta de brincar sozinho desenhando. E olha, esse gostar de brincar sozinho é gostar mesmo. Ele não sente falta de brincar com as crianças. Ele não sente falta de estar no meio das crianças. Ele não sofre por estar sozinho. E aí é uma diferença muito importante, porque tem crianças que, por conta de bullying, elas evitam os amigos, mas eles sofrem. Eles queriam estar brincando e não brincam. Agora, a criança com autismo, ela não sofre brincando sozinha. Ela nem liga se ela está sozinha ou não. Ah, para mim está tudo ótimo aqui, eu prefiro ficar até aqui. Entendeu? Então, a gente precisa ver essa linha muito tênue entre a depressão infantil, que é real, e o gostar de ficar sozinho. E quando cresce, essa criança que gosta de brincar sozinha, que gosta de ambientes isolados, ela vai gostar de trabalhar sozinha no computador, produzindo conteúdo, ou ela gosta de ficar sozinha na hora de produzir a alimentação na cozinha, na hora de limpar a casa. Ela tende a gostar de fazer coisas sozinho, que é uma característica da pessoa dentro do espectro do autismo. Uma outra característica muito interessante, e ela acaba refletindo de maneira muito negativa na idade adulta, mas que é muito comum em crianças, é a dificuldade, crianças autistas, né? A dificuldade de entender as emoções. Hoje de manhã foi muito engraçado. Passei mal durante a noite e meu marido, ele é líder na igreja, ele é um dos ministros na igreja e segunda-feira é o dia da folga dele, então hoje ele está em casa. E eu abracei ele de manhã cedo, depois do café, ele estava assim próximo à porta, e eu abracei ele, fiquei abraçado e falei, que bom que você está aqui hoje, eu gosto de poder encostar, né, o meu ouvido no seu peito e saber que você está aqui comigo. Nisso, Miguel, meu filho autista, chegou e falou assim, o que aconteceu? Mas por que você está abraçando ele? Ele não estava entendendo o que eu estava dizendo para o papai. Eu falei, não, eu gosto de ficar abraçado com o papai, mas por que você gosta? Mas eu não tô... Ele não entende as emoções. Por exemplo, quando eu estou rindo muito, por que você está rindo? Parece que é uma criança despercebida do mundo, mas na verdade não é despercebida, ele percebe, mas ele não entende, né? Ele não está aquém do mundo, mas ele não está entendendo. Então, as crianças dentro do espectro do autismo perguntam muito isso. Mas por que você está assim? Mas por que você está chorando? Mas por que você está... Por que você abraçou? Por que você está com esse velho aqui? Uma vez,
Um deles chegou aqui para mim e falou assim, mãe, mas por que você tá com esse velho aqui? Por que você enrugou? Porque eu tô brava. Entende? É uma pergunta muito comum. Outra dificuldade que é muito clássica nas crianças com o espectro do autismo. E olha, não estou falando de 2, 3, 4, 5 anos, não. Estou falando de bebês. Isso aconteceu comigo também. Crianças dentro do espectro do autismo têm muita dificuldade em rigidez de rotina. Eu fui convidada para dirigir a música num dos multipliques que aconteceram aqui no Espírito Santo, aqui em Guarapari. E, na época, o meu filho do meio, Miguel, que tem 2 anos, ele estava por volta dos 6, 7 meses de idade. E a orientação, minto, menos até, ele não tinha nem as vacinas. Eram 2 mesinhos, mais ou menos. E ele não tinha as vacinas. E a pediatra falou assim, olha, você pode levar o Miguel, porém vai ter que levar uma pessoa, uma babá, para ficar com ele dentro do quarto. E ele não pode sair. Porque, como é muito, né, gente? É muita pessoa lá interagindo e tudo. E aí falou: olha, você pode, mas tem que levar uma pessoa para ficar com ele. A minha irmã mais nova, na época era solteira, veio para cá, para o Espírito Santo, e foi comigo para o Multiplique, e ela ficou com o Miguel dentro do quarto. Aí, numa das noites, acabando a programação, eu vim para o quarto para dar mamar para ele, e eu cheguei lá e o Miguel começou a chorar. Chorava. Na primeira noite, se eu não me engano, isso aconteceu. E ele chorando desesperadamente, chorava. E eu falando com o Léo, vamos tirar, deve ter alguma coisa espetando. E ele gritava. E eu apertava a barriguinha dele, Samuel já era maiorzinho, por volta dos 3, 4 anos. 4 anos Samuel tinha. E Samuel não entendendo nada. E eu falei, Michele, minha irmã, não, sai com o Samuel, fica com ele aí, que eu vou com o Léo levar para o hospital, né? E comecei a tirar a roupinha dele, fui dar um banho nele. E o que aconteceu, gente? Eu peguei o Miguel e dei um banho nele. Pastor Welber, o Miguel dormiu no meu colo. Desligou. Aí eu falei, gente, ele estava chorando por causa do banho. Na rotina dele, dormir só acontecia depois do banho. Então, as crianças com autismo, elas têm uma rotina extremamente rigorosa. E quando quebra, por exemplo, o Miguelzinho tomou banho antes, e quando terminou a programação, eu voltei, e aí fui dar mamar para ele dormir, quebrou a rotina. Porque o ideal era o quê? O banho. Ele esperava o banho para dormir e aquilo ali gerou dor nele. Agora, veja, mãezinha, veja minha amiga que está ouvindo. Quando ele sofre com essa quebra de rotina, é uma dor física, muitas das vezes. E ele não sabe expressar, então grita, chora, sabe? E é assim. Isso não é uma frescura, não é uma birra e não é uma manha. É uma disfunção, é uma dificuldade que as crianças têm por conta dessa rigidez de rotina. Mas existe outra rigidez que também gera esse certo bloqueio, que é a rigidez, a dificuldade para mudanças de ambiente. E aí entra um alerta para você, mãezinha, que no início do ano precisou trocar seu filho de escola. E ele ficou doente porque trocou de escola, ou trocou de turma, ou trocou de turno, ou mudou de sala na escola. Presta atenção, porque as crianças que estão dentro do espectro do autismo, por exemplo, veja, volto a dizer, não é pontualmente esse sinal, mas ele atrelado a outros deixa você em alerta. Crianças dentro do espectro do autismo sentem muita dificuldade na mudança de ambiente. Mudou de apartamento, mudou de escola, mudou de bairro, mudou de igreja.
Crianças dentro do espectro do autismo sentem isso de maneira fisiológica, inclusive. Febre, diarreia, vômitos, fortes dores de cabeça, desmaios, são manifestações de uma desregulação por quebra de ambiente. Então, essa troca de ambiente, ela tem que ser muito leve, muito lenta, muito estratégica. Se você precisa mudar de igreja, vai um dia na sua igreja e depois, no mesmo horário, no mesmo período, por exemplo, da manhã, dá uma passadinha na outra igreja que você está pretendendo ir. Ou então, né, se possível, vai na escola. De manhã vai na escola, mas leva ele para dar uma passeada na escola nova e vai fazendo isso aos poucos. Explica para a direção, olha, meu filho, ele está dentro do espectro do autismo, ele tem uma dificuldade nessas mudanças de ambiente e vai tratando isso. Entende como esse suporte, né, leve, ele vai acontecendo de maneira agradável e acolhedora, deixa a vida muito mais amorosa, né? Muito mais ambientada. Vou trazer só mais duas, tá bom? Uma outra dificuldade, deixa eu ver umas bem interessantes aqui. Dificuldade no processamento auditivo, que é muito clássico das pessoas entenderem de maneira errada. A gente rotula muito as crianças com autismo com aquelas que não suportam som alto. Não coloque a criança com autismo, a pessoa com autismo dentro de um pacote. Não existe isso. Deus fez cada um único. E não é necessariamente o volume. Mas pode ser o tipo, pode ser se é agudo ou grave. O ruído. Eu falei para vocês já aqui no outro episódio que eu comecei a perceber que eu fico desregulada, me irrita, e é uma irritabilidade que me dá dor de cabeça, eu fico com dor no ouvido, meu estômago fica embrulhado com o tique do relógio analógico. A máquina do relógio, aquele tic, 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 aquilo ali acaba comigo. Já ouvi relatos de crianças que têm dificuldade, por exemplo, com o choro de outra, ou o gemido de outra, ou aquela... Sabe quando um menininho está brincando de Beyblade? Isso aconteceu já uma vez aqui na minha casa. O meu filho mais velho brincando de Beyblade, e o mais novo, Miguel do meio, quando era novinho, ele odiava o barulho do Beyblade. Mas é um brinquedo. Um tão alto assim, mas um irritava o outro. O choro de um pode estar desregulando o outro. Um barulho sutil de uma furadeira, ou então de um martelo. Sabe um barulho que me irritava e está vindo na minha memória aqui, eu nem me tocava disso? A minha mãe, um som que está gravado no meu ouvido agora, eu estou me lembrando dele. Amaciando carne na hora do almoço. Tem aqueles batedores de carne, sabe? Tá, 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 tá. Nossa, aquilo ali acabava comigo. E eu me lembrei disso agora aqui, falando com vocês. Então, essa dificuldade do processamento auditivo, ela não é especificamente num volume alto. Às vezes é um barulho pequenininho que você não conseguiu identificar. Mas a criança com hipersensibilidade sensorial, ela identifica e desregula. E esse desregular deixa ela extremamente irritada ou deixa ela muito descompensada que ela não consegue se conter. Parece birra, parece um escândalo. Nossa, mas você é escandaloso demais, mas por dentro está massacrando a gente. Uma coisa aconteceu curiosa, e aí para deixar a gente, né, de alerta mesmo, sobre essa questão aí de auditiva. Um dia desses eu estava sentada, eu fui diagnosticada agora na vida adulta, né? Eu estava sentada no primeiro banco da igreja, onde sempre sento nos cultos, e meu marido tocando. E tinha uma música lá, um arranjo de música, que ele botava um timbre específico no teclado. E quando ele tocou aquele timbre, na hora eu olhei para ele e falei assim, tem que tocar esse? Falei, sim, porque doeu demais na minha cabeça.
Aí ele falou assim, mas amor, eu sempre toquei com esse som, essa música. E aí eu pensei, toda vez que ele tocava essa música com esse som, eu passava mal e eu não sabia o que era. Agora eu sou adulta, sou verbal, tenho 43 anos, estou estudando e estou conhecendo cada vez mais sobre o autismo. Mas uma criança de 3 anos que é não verbal, ela não consegue falar. Como é que você, mãe dela, avô, tio, até um irmão que está sentado do lado, vai entender que é o timbre do teclado que desregulou ela? Agora, veja, ela vai se desregular. O que vai acontecer? Algumas vão entender que se botar a mão no ouvido, vai conseguir parar ou amenizar o barulho. Mas tem uns que não conseguem, não sabem, não percebem, ó a percepção de novo, que isso vai amenizar o sofrimento. Então, eles batem a cabeça, mordem, saem gritando. E aí? Entende como é importante essa percepção? Agora, por último, e não menos importante, mas posso dizer aqui, de experiência própria, o mais desafiador. Antes, deixa eu dar uma lidinha aqui na Rosária. Olha, minha nora e meu filho acabaram de adotar 2 crianças, um casal de irmãozinhos. Estão passando por essa situação. Gostaria muito que eles falassem com você, Van, para receberem essas orientações. Vai ser um prazer conversar com eles, mas olha, você está com muitas delas aqui. Compartilha esse vídeo aqui no YouTube, compartilha com eles, tá bom? E vai estar também nas plataformas de podcast, Luiz. Assim que acabar aqui, ele vai trabalhar rapidinho e vai deixar lá para você poder compartilhar. Porque às vezes, né, alguns não gostam muito de YouTube, mas gostam de Spotify, Deezer e outras plataformas. Nós também estamos lá e daqui a pouquinho o Luiz vai colocar lá. Mas agora vamos para a última e uma muito especial. Quando entender que o que o meu filhote, minha criança, meu bebê está tendo desregulação ou é pirraça? Porque essa questão toda de desregulação, ela faz a criança ser agressiva, ela bater, ela correr, ela morder, bater a cabeça, gritar, chorar muito. Existe um ponto que te ajuda a identificar a pirraça da desregulação. A continuidade. A pirraça é aquela criança que queria um potinho. Eu quero potinho, eu quero um potinho, eu quero um potinho branco, eu quero um potinho branco. E grita, e bate, e chora, e grita, e bate, e chora. E começa a fazer aquele escarcéu todo. E aí, o que você faz? Entrega o potinho branco para ela. Quando ela recebe o que quer, ela para. Mas a criança desregulada, ela não para. Outra característica dessa desregulação dentro desse quesito pirraça. Identificar se é pirraça ou desregulação. A desregulação, ela começa do nada. Eu estou aqui conversando com o pastor Welber e, de repente, uma fúria, uma raiva, uma vontade de chorar, do nada. E aí você vai pensar assim, gente, mas o que foi que eu falei para ela ficar assim? Às vezes não foi o que você falou, mas foi o som da música que está rolando no fundo que me desregulou. Eu não consegui dizer, entende? A cor da parede que está atrás de você, ou é o tecido da roupa que eu estou usando, ou a cor que você está... É muito complexo, né, gente? É muita coisa para a gente identificar. Mais de tudo, o que a gente precisa entender é o seguinte: o fundamental que se encaixa em qualquer uma dessas características no nosso trato com a pessoa com autismo. Não julgue. Ponto. Não julgue. Não queira colocar a pessoa no seu padrão. Não padronize aquilo que Deus fez diversificado. Não coloca rótulo. Não coloca título. Não foca no prejuízo. Mas comece a enxergar as coisas boas. Por exemplo, o hiperfoco, que pode, quando não ajustado, não tratado terapeuticamente, pode abençoar muito na excelência da pesquisa, na gana que o autista tem dentro daquele hiperfoco. O hiperfoco nada mais é do que um interesse incessante sobre um assunto irrelevante. Por exemplo, meu filho
Miguel, ele tem uma atração pelos répteis. No dia desses, ele chegou na consulta com a neurologista e aí ela falou assim, você gosta de quê, Miguel? Você tem animal de estimação? E aí ele falou assim, não, eu não tenho não. Eu falei, fala pra tia, Miguel, qual o bicho que você quer? Aí ele falou, eu tenho um axolote. Eu quero um axolote. Você sabe o que é um axolote, pastor Welber? Deve ser bom com cebola, eu acho. Assim, de cheiro verde. Se eu contar isso pro Miguel, ele vai ficar chateado contigo. Axolote é um réptil. Aí ela falou assim, Miguel, mas o que é um réptil? Aí ele falou assim, tia, é um animal que vive um pouquinho... Mito, é um anfíbio. É um anfíbio. Ó, eu sei muito sobre o axolote, né? É um anfíbio. Aí ela falou, Miguel, mas você pode me explicar o que é um anfíbio? Miguel tem 6 anos, ele ainda não estava estudando essa classificação, tá? Dos animais, tá, gente? Você pode me explicar o que é um anfíbio? Tia, é um animal que vive um pouquinho na terra e um pouquinho na água. Aí ela falou assim, é mesmo? É. Aí ele falou assim, mãe, essa tia não tem Google. Entende? Porque as crianças, elas têm um interesse grandioso num assunto irrelevante. Mas e essa criança? Ela vai crescer e o assunto não vai acabar. Ele vai permanecer querendo estudar mais sobre os axolotes, para saber sobre ele, e os tipos, e onde vivem, e vai querer comprar quando mais adulto, né? Vai ter o dinheiro próprio, porque sim, as pessoas autistas têm uma vida. Eles trabalham, eles comem, eles interagem, eles vão aos cultos, e é sobre isso que a gente vai falar na próxima semana. E aí? Oi? Tem uma querida aqui que passou no nosso chat, ela está dizendo assim, passei agora por uma crise com minha filha e ainda não passou. Tudo por causa de feijão. Olha que legal. E está gritando com raiva e falando que odeia todo mundo. Pois é exatamente isso. É exatamente isso. Elisângela, deixa eu te dizer, minha querida, vou te dar uma dica, porque eu tenho uma seletividade alimentar com feijão aqui na minha casa. Eu levei meu filho até o médico, e aí, inclusive, foi o psicólogo que me deu essa orientação. Vanessa, busque o ferro em outras leguminosas. Para que vai insistir no feijão com ele? Né? Então, e aí entra engraçado e interessante também, das pessoas entenderem que se ele não pode, não consegue comer o feijão, porque tem alguns alimentos, pastor Welber, parece que a gente bota assim, que a criança tem que comer e ponto, acabou, porque senão vai ficar desnutrida, né? Leite, toda criança tem que tomar leite, mas eu tenho seletividade alimentar com leite. Se eu tomo leite, eu passo muito mal, e não é aquela alergia à lactose, gente, é seletividade alimentar, é náusea, é repulso, é vontade de botar os bofs para fora, entendeu? É diferente, porque a alergia, ela mexe no âmbito, e aparece em exames, né? Você faz o exame de alérgico e a alergia à lactose, ela aparece. Na seletividade eu fiz, veio o mesmo negócio. Na seletividade alimentar, ela não aparece. Não aparece em exames. É algo sensorial. Sensorial não dá para você ficar num exame, né, bioquímico, né? Então, Elisângela, conversa com o atendente terapêutico que ajuda, né? Seja um neuropsicólogo, a neurologista ou o psiquiatra pediátrico, para ajustar a alimentação e botar um suplemento. As crianças precisam desses nutrientes, mas às vezes eles não conseguem ingerir, e aí o que entra? O suprimento. A Elisângela respondeu mais um pouquinho, ó. Falo isso, vai ficar doente, só que a comer arroz puro, exatamente, é essa rigidez, essa seletividade alimentar. Tá, que ainda lá gritando e falando que não consegue controlar a raiva. E isso é uma coisa que meu Miguel também faz. Ele fala, mãe, eu não consigo controlar essa minha raiva.
E aí, Elisângela, sabe o que eu faço? Eu abraço o Miguel com muita força, balanço ele e falo assim: nós vamos passar juntos, nós vamos controlar juntos. Mas aperta com muita força e espera. Temos que ser pacientes. Mas, Van, eu tenho que levar para a escola. Hoje, talvez não vá para a escola. Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas, Elisângela. Nós estamos vivendo uma geração de jovens e adultos, principalmente, como a sua filha, eu acredito que seja nível 1 de suporte, porque ela está falando o que ela está sentindo, não são compreendidos. E a depressão e a ansiedade são comorbidades muito, em grande escala em pessoas autistas de nível 1 de suporte. Crianças, e aí eu entro naquela fase das crianças que falam, né? Não os bebês, porque já comentamos aqui sobre o nível 1 dos bebês. Crianças que falam e adultos não são compreendidos, não são ouvidos, são ignorados, são taxados como mimados, birrentos, sabe? Mal educados, grosseiros. Mas, na verdade, são características que a gente não consegue superar sozinho, precisa de suporte. Muito bem. A Marilúcia Azevedo, ela está dizendo assim: na igreja onde congrego, há 3 autistas diagnosticados, totalmente diferentes um do outro. Conseguimos acolhê-los dentro das suas necessidades porque a família e a igreja estão juntos aí, ou juntas, né, para ajudá-los. Exatamente. E a gente vai conversar sobre isso, tá, Marilúcia? Na semana que vem, fechando o mês do autismo e fechando essa série, nós vamos falar sobre como a gente vai lidar, então, com a pessoa, independente da idade, com o autismo dentro da igreja. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou lidar com a pessoa, independente da idade, no autismo, com o autismo, dentro da minha casa? Como é que eu falo? Como é que eu faço? A Elisângela aqui confirmou, olha, ela é nível 1 e ainda tem TDAH. Muito característico, muitas crianças com autismo apresentam também sinais de TDAH, tá bom? É muito, muito característico. Kátia Pinheiro, bom dia. A paz, bênção. Programa, tenho eu não entendi, 2 sobrinhos, um sobrinho autista, né? Isso aí. Então, é isso. Eu espero que tenha abençoado, pastor. Muito bem. São 11h19 nesse momento. Nós estamos aí chegando já ao finalzinho de mais uma edição do nosso No Divã da Rede. Opa, aí, ó, o outro. Pastor, eu tô sentindo que isso tá ficando frequente. Eu acho que você deveria fazer agora. Você disse que é psicanalista, não é isso? Eu trabalho aqui. Então, eu acho que você devia fazer psicologia também. Você dá uma folga pro doutor Ronaldo, entendeu? Porque toda vez que eu quero dizer que o teu programa, que o teu quadro é no Divã da Rede. Quando eu não digo que é no Divã, eu digo que é na quinta-feira você volta. Pois é, eu tô sentindo que você tá querendo tirar o pastor Ignaldo do quadro dele. Acho que eu vou trocar os dias de vocês para ver se dá certo. Acho que funciona também, exatamente. Aqui, pastor Welber, depois você dá uma ouvida aí nos comentários no WhatsApp, tá bom? Que hoje a gente tá começando no YouTube. Mas eu tô de olho aqui no WhatsApp, o pessoal tá parabenizando pelo programa, pelo assunto, né? Algumas pessoas mandando foto, inclusive com caixa, dizendo que estão com caixas de som ligadas aí, né? Para mais gente ouvir. Um querido aqui mandou o Ivaldo Teles, que é lá de Coraci, lá em Belém do Pará. Eu acho que ele está em cima de um telhado, rapaz. Aí ele está fazendo algum serviço lá nesse momento, acho que é uma laje, se não me falha a memória. Você abre o olho aí, irmão. Você fica aí distraído. Cair dessa laje aí. Jesus amado, segura uma laje ele, aqui, Senhor. ó, e mandou a foto, fez uma selfie com uma caixona de som lá atrás dele, em cima da laje também. Ele tá mexendo na laje e ouvindo a rede, né? Mandou aqui a foto. Tem uma outra querida que está dizendo assim: bom dia, Vantos, que não está conseguindo entrar lá no YouTube da rádio para compartilhar esse vídeo maravilhoso. Muito bom, gostaria de acessar o YouTube. Não sei por que ela não conseguiu. A Liliane também passou por aqui, ela está chegando agora, mas cheguei. Deus continue abençoando todos que estão na escuta. Isso era às 11h13, a hora que ela chegou, bem no início do programa mesmo. Falou assim: ó, não sei
Se hoje está tendo sorteio, mas estamos por aqui. Vai ter sim, daqui a pouquinho, viu, ô Liliane? Deus abençoe, querida. Ela falou que está treinando a ligação. Rapaz, aqui muita gente está atendendo, vai dizendo alô, dizendo bom dia, boa tarde, oi, né? E está esquecendo de dizer aí o combinado com a gente, né? Agora, pastor, não vai dizer que foi porque não teve ninguém para dar suporte. Já que a gente está falando de suporte, estou mostrando que todo ser humano precisa de suporte. Eu dei suporte ontem não, sexta-feira, antes do sorteio, que aconteceu na parte da tarde, eu fiz o seguinte, lá no Instagram. Falei, olha, o Nayan está dizendo que vai rolar um sorteio. Você, bonita, que está me ouvindo, pastor Welber vai fazer sorteio daqui a pouco. Então, pega a dica. Pega um papelzinho, um post-it, escreve Rede 316, 3 anos de amor no ar, e cola na sua frente aí na cozinha. Tá lavando a louça, tá fazendo o almoço, bota na sua frente na cozinha, do lado da pia, e bota o celular para tocar, irmã. Tira do vibracal que você botou no domingo ontem e esqueceu de tirar. Tá para vibrar ainda. Tira e bota para tocar aí do lado. E hoje tem novidade, viu, Van? Hoje são 2 canecas que a gente vai estar sorteando, uma para a pessoa e outra para o amigo. Olha que legal. Aquele que não ouviu a rede ainda, né? Porque ele que não ouve a rede, não acessou ainda nenhuma das nossas plataformas aí e tal. Então, tá valendo aí 2 canequinhas hoje. 2 canecas de uma vez só, pessoal. Então, pode ser para o casal também, né? Tomar café. Tem muitos ouvintes, inclusive o pastor pode, mas o combinado é que é para ele dar para alguém que não ouviu a rádio. Então tá bom. Então combinado. Combinado, a gente obedece porque a gente ouve ele obediente. Isso. Então vamos fazer assim, ok, tem que dar para quem não conhece a rádio, ok. Mas aí eu falei o seguinte, cuidado, porque tá acontecendo geral com isso, hein? O Luiz e o Igor ligam, a pessoa atende e dá o branco. Trava. Esquece do que tinha que falar. Se você botou o papelzinho escrito na sua frente, minha irmã, você não vai esquecer. Entendeu? Então anota no papel. Bota lá coladinho. Se tocar, você está prevenido. Não seja como aquelas noivas que não guardaram o azeite. Seja uma mulher prudente, cola o papelzinho na tua frente. Até rimou. Seja uma mulher prudente, colhe o papelzinho na sua frente e participe com a gente. Legal, hein? Maravilha. A Marta Cabral, Vans, deixa eu liberar só um áudio da Marta aqui para a gente encerrar, que já são 11h24, né? Ela mandou um áudio aqui. Sim. Mas espera aí, deixa eu liberar aqui o som do site, né? Porque estava igual a moedinha da viúva caindo no cofre, né? Tlim, 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 toda hora, e eu tive que desligar aqui, mas agora, quer dizer, ia dar certo, né? Mas agora não deu, de novo. Tô gostando tanto desse negócio de YouTube, pastor Welber, que agora, a gente, inclusive, olha só, quando acabar essa série, vamos voltar para as receitas. Pastor Welber, eu tô te devendo uma receita de tapioca na sanduicheira, lembra disso? Verdade. Agora com o YouTube dá para fazer. Olha aí. Vai ser daqui a pouco o pastor Bill também vai estar participando com um fantochezinho aqui, né? Com receitinhas e tal, né? E por aí vai. Liberou o áudio aí? Te levantou. Eu tô aqui, de butu. Peraí, do início. Bom dia, pastor Welber, bom dia, Van, que maravilha de programa, que Deus te abençoe e continue nessa jornada para a qual ele te levantou. Eu tô aqui, de butuca ligada, porque eu quero as minhas canecas, eu não recebi nenhuma caneca até hoje, eu acho que eu mereço, né? E finalmente aqui tá chovendo, um beijo no coração de vocês, Marta Cabral de Gandu, Bahia. Marta Cabral, chovendo lá em Gandu, olha aí que legal. Brasília hoje amanheceu um solzão. Como é que tá, Ivan, hoje? Vai dar praia? Aqui o sol tá pocando, pastor. Coisa boa. Tá um sol com força, mas choveu muito ontem. Olha aí. Então, aquele famoso sol de verão, né? Muito bem. Olá, bom dia, melhor missionária 316, muito amor no ar. Van, gratidão por sua vida, muito edificante o assunto, o conhecimento liberta e nos ajuda a ser melhores, né? Essa é a minha amiga Márcia Bastos,
que está com a gente lá a Márcia Bastos está lá em Porto Velho, lá em Rondônia. Peraí que tem um boi na linha aqui. Opa, agora sim, voltando. A Ana Cláudia também está aqui. A Ana Cláudia está lá no Sana, lá em Macaé, né? Também está plugada com a gente todo dia, o dia todo. Ela mandou uma foto aqui, Ivan, do sol nascendo lá em Macaé. Meu Deus, que foto é essa, hein? O Ana Cláudia, eita, show de bola. Acho que ela está na igreja lá e tal. E tirou a foto do sol nascendo, assim, a foto belíssima, belíssima mesmo. Top. Legal, né? Deus é maravilhoso. Ela está dizendo assim: bom dia, pastor Elber, Ivan, eu quero essas canecas para dar de presente, hein, pastor Elber? Tá certo, é isso aí. Pega a minha dica, gente. Bota o papel na frente para não engasgar. Se misericórdia. Inclusive, aí, no dia, pastor Elber, o Nayan ligou, aí a Bonita falou assim, Rede 316. Aí o Nayan, continua, ela, eu não lembro. Meu Deus, tadinha. Ela não lembrava. Aí a gente, vai. Ela conseguiu, graças a Deus. Tô avisando, dá branco. Aí ela falou, eu fico nervosa. Não. Eita, teve um dedicado aqui, Ivan, um virtuoso, né? Ativando o modo on aqui. O cara mandou uma foto dizendo que tá de férias. E mandou a foto aqui de umas coxinhas da asa, né? Ele tá, não sei se fritando, acredito que sim, dentro de uma panela. Ele mandou a foto, não, mandou um videozinho, né? E dizendo que ele está de férias. Tá lá em Guaíba, olha lá, no Rio Grande do Sul. É o Regis Pereira, ele tá dizendo assim, ó, de férias, na escuta, fazendo almoço para esperar as crianças da escola. Beijo para minha esposa Miriam. Olha aí que legal. Eita, Regis fazendo uma média aí, rapaz. Que legal. Tá certo. Muito bem. Ô, Van, então, semana que vem? Sim. Vamos falar sobre, e aí, essas pessoas no nosso ambiente, em casa, na escola e na igreja, como é que a gente vai dar suporte para essas pessoas? Porque eles estão aí, foram criados por Deus e eles fazem parte do plano de Deus para a glória dele. Muito bem. Então, semana que vem, né, no nosso Virtuosas Modo On, por favor, me ajuda aí, né? Então, segunda-feira, não é na quinta. Não é na quinta, né? A minha amiga Van Gomes vai estar de volta com a gente. Van, então, boa semana para você. Deus continue te abençoando e até segunda-feira. Não venha na quinta, que quinta-feira do não tá aqui. Sim. Aí espero por vocês lá no Instagram para a gente interagir, conversar. Inclusive tá rolando mistério por lá. Mas aí esse é um assunto para Instagram. A gente conversa por lá. Um beijo. Beijo bonito, um beijo bonito. Bora agitar que segundou e tá só começando a semana, hein? Isso, valeu, Van. Obrigado, querida. Deus abençoe. Gente, é isso, ó. Então, a nossa transmissão pelo YouTube para por aqui, né? Volta daqui a pouquinho com o Nayan Queiroz à tarde, né? E eu volto, claro, amanhã com você. Amanhã é terça-feira, amanhã teremos Dongley Martins, né? Você conhece o Dongley? Então, se você não conhece, você vê amanhã ao vivo, provavelmente ele deve estar com a gente aqui ao vivo como é que é o nome do quadro do Dongley? Hoje gente, tá comendo casca de coisa de voo, hein, Ivan? Tá no negócio doido, hein? Gente, isso é biológico. Agora eu tô vendo que isso é comprovado. Tá vendo? Ficou a chavezinha do voo, né? Então, é o movimento Elo. O movimento Elo. Gente, rapidinho aqui. Antes de eu ir embora, pastor Elber. Antes de eu ir embora. Na semana passada, gente, a gente estava aqui numa conversa super séria. De repente, o pastor Elber me puxa o fone assim e começa a rir sozinho. O que você acha que aconteceu? Elisa deu um chorinho lá fora, ele... Opa, estão me chamando. Mais ou menos isso. Mas é isso. Então, amanhã, Dongley Martins, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã, com o nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Van, beijo no coração, querido. Abraço na família e até segunda, se Deus quiser. Valeu demais. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.